Hoje, de manhã, saí para trabalhar e no meio do dia, Damares mandou mensagem, disse que estava com enxaqueca. Ela sofre de crise de enxaqueca já desde os 12 anos. E ela disse para eu ir almoçar na minha mãe, que ela não ia conseguir fazer o almoço. E que o da Esther ela conseguia, já estava pronto, né? Ela ia dar comida para a Esther. Perguntei da Esther, ela disse isso. Mas eu pensei, não, eu vou comprar uma marmita, né? Levo, depois que quando ela melhorar ela come, e eu e a Esther, a gente come, eu dou para a Esther, né? E fica tudo bem. Cheguei em casa, a Estherzinha na TV, assistindo o desenho dela, Damares na cama, com dor, né? Luz apagada. E chamei a Esther, desliguei a TV, falei, vamos almoçar, Esther. Não queria, desliguei, fui lá, desliguei a TV. Vamos sim, vamos almoçar. Fiz o pratinho dela, ficou brava, chorou, queria assistir o desenho, sentou na cadeirinha dela, oramos, ela chorando, falei, vamos orar. Ela chorando, e foi almoçando, ela foi acalmando, almoçou, ficou tudo bem, terminamos o almoço, tirei os pratos da mesa, e ela veio atrás de mim. Na hora que eu estava indo para a pia, para levar os pratos, ela veio atrás de mim, e ela falou bem assim para mim, eu tô triste, eu tô triste. Aí sabe o que eu falei para ela? E é exatamente o que nós vamos compartilhar nessa noite. Você está triste porque você desobedeceu o papai. E quando a gente desobedece, a gente fica triste. Causa consequência, né? A gente entra em disciplina. Por isso que não pode desobedecer. E é exatamente a respeito disso que eu vou falar nessa noite. O princípio da alegria. Vamos ler o texto. João 15, verso 1 ao 11. Diz assim. Eu vou ler na versão NVT. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim, é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no amor dele. Verso 11. Eu lhes disse estas coisas, para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Vamos orar. Deus, nós te adoramos, te glorificamos, somos gratos pela sua palavra, somos gratos por este lugar, somos gratos pela liberdade que temos de adorar o Senhor, cultuar o Senhor, expressar nossa fé. O Carlão bem lembrou aqui da tragédia que está acontecendo no Afeganistão, ó Deus, onde as pessoas estão sendo perseguidas, mortas, torturadas, porque creem no Senhor, porque manifestam a fé no Senhor. Nós somos privilegiados e nós agradecemos o Senhor por isso. Pai, eu te peço que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha ministrar o nosso coração, nos transformar, saiamos daqui edificados, transformados para a sua glória. Deus, cerca este lugar com os teus anjos,
livra-nos de todo mal, guarda a nossa casa, aqueles que não puderam estar aqui, os guarda, os toca, de alguma forma, Deus, os abençoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Nesse texto, nós podemos ver que Jesus fala a respeito de uma árvore que dá frutos, de uma árvore que frutifica. E ele diz que ele é esta árvore. E ele diz também que nós, os crentes, os cristãos, somos os ramos. Jesus é a videira. E nós, os que cremos em Jesus, somos os ramos. Nesse texto, nós observamos também que há dois tipos de ramos. O ramo que não permanece em Jesus e o ramo que permanece em Jesus. Nós vemos aqui que os dois ramos foram limpos pela palavra. Os dois ramos ouviram a palavra, os dois ramos receberam a palavra. Esses dois tipos de pessoas, de cristãos, de crentes, receberam a palavra. E nós vamos falar um pouco de cada ramo. Primeiro, do ramo que não permanece na videira. Jesus enfatiza aqui, ele fala várias vezes sobre permanecer na videira, sobre o cristão, o crente, que ele deve permanecer na videira. Eu e você, nós temos que permanecer. Um irmão esses dias perguntou para mim um conselho. Eu disse para ele: permanece, não desista, continua. Você vai sentir vontade de desistir, você vai sentir desanimado, você vai passar por lutas, mas não desista, permaneça. E Jesus, ele frisa isso aqui. Ele diz que se nós não estarmos conectados na videira, se nós não estivermos, os ramos não estiverem na árvore, na videira, nada nós podemos fazer. Nós, cristãos, só podemos fazer algo no nome de Jesus se nós permanecermos nele, se nós estivermos nele. Por isso ele enfatiza: permaneça, senão vocês não vão conseguir fazer nada. Primeiro lugar, o ramo que não permanece. Jesus diz aqui que ele não glorifica o Pai. Uma das consequências de nós não permanecermos em Jesus, nós não vamos conseguir dar glória ao Pai. A nossa vida, o nosso caminhar não vai glorificar a Deus, não vai conseguir dar um bom testemunho. Quem não permanece em Jesus não consegue dar um bom testemunho, não consegue transmitir o amor de Jesus. Essa transmissão, ela é falida, ela é cancelada, ela é anulada. Nós não conseguimos transmitir o amor de Jesus. O amor, amar as pessoas lá no mundo, amar as pessoas que estão próximas de nós já é difícil, mas nós temos uma ligação, nós temos o parentesco, então nós acabamos amando as pessoas que estão perto de nós, apesar de ser difícil, apesar de ter dificuldades, de ter as desavenças, as brigas. Agora, amar as pessoas que nós não conhecemos é muito mais difícil, é praticamente impossível. E sem Jesus é muito mais difícil. E ele diz aqui, né, que nós não vamos conseguir glorificar a Deus, nós não vamos conseguir dar um bom testemunho, e nós não vamos conseguir transmitir esse amor. O ramo que não permanece não produz frutos. O que é fruto? Do que Jesus está falando? O que são esses frutos? Frutos é bons resultados. Você vai trabalhar numa empresa, na sua empresa, tem lá o seu emprego. Você, quando chega em casa no final do mês, no final do ano, na reunião
de final de ano. Você conversa com os amigos, você conversa com o seu familiar. Eu tenho dado bons frutos naquela empresa. Ou seja, eu tenho dado bons resultados naquela empresa. E frutos, ele abrange várias coisas na palavra de Deus. Tem os frutos da justiça, que fala em Filipenses 1:11, que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Frutos para a santificação, Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. Romanos 7:4 fala dos frutos para Deus. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Frutos do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz em Mateus 7:17: assim, toda árvore boa produz bons frutos. Então, se não estamos em Jesus, não vamos conseguir dar bons resultados. Em que sentido? No nosso dever cristão. Agora nós somos cristãos, amém? Então nós temos que produzir bons frutos. Só vamos conseguir dar esses frutos, só vamos conseguir atender essas expectativas do nosso Senhor, se nós permanecermos nele. Agora, essa palavrinha permanecer, para você enxertar, a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira, amém? Para você enxertar uma árvore, você precisa pegar o tronco da árvore que você quer que seja enxertada e cortar ela, descascar ela, não só na superfície, mas até o talo dela, até aquela parte mais firme. Você precisa entrar até lá com a faca, fazer a covinha, e você vem com o raminho que você quer enxertar, coloca ali, passa um plástico, amarra com alguma coisa, deixa bem apertadinho, bem amarradinho, e ela vai pegar, ela vai ser enxertada, e ela vai crescer, e ela vai gerar os frutos. Para nós permanecermos em Jesus, nós precisamos nos aprofundar em Jesus. Nós precisamos aprofundar a nossa vida espiritual. A superfície fala do semeador que saiu a semear e encontrou vários tipos de solo. Quando nós fomos evangelizados, recebemos a palavra, a novidade do evangelho, as boas novas, a semente ela cai na superfície, e dependendo do solo, vai produzir ou não. E a prova disso é que estamos aqui. Ela caiu na superfície do nosso coração, num terreno bom, porque estamos aqui, e essa semente tem gerado em nós coisas boas. Agora nós precisamos permanecer. Agora estamos em outra fase. Permanecer, por quê? Porque Jesus fala que temos que permanecer. Porque nós vamos ver aqui no próprio Evangelho de João, que Jesus ele fala assim: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, fiquem animados, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está querendo dizer, se nós não aprofundarmos a nossa vida nele, se o nosso ramo não entrar mais profundo na videira verdadeira, nós não vamos conseguir permanecer ao sol escaldante, ao vento forte, à tempestade. Permaneça em mim, senão
vocês não vão conseguir fazer nada. Então, frutos é dar bons resultados. Frutos é tratar as pessoas com amor, com paciência, é o caráter, é a nossa vida responder à altura. Quando nós saímos por essas portas, as pessoas vão olhar para nós e dizer: mas você não é cristão? E vão ver a nossa vida. E Jesus fala aqui que só assim vão saber que somos discípulos de verdade. Ou seja, tem os discípulos de mentira. Judas, ele andou com Jesus, ele foi um dos 12 discípulos, mas ele não foi um discípulo de verdade. Ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas, ele foi um discípulo de mentira. Então nós precisamos analisar a nossa vida e descobrir que tipo de discípulos nós temos sido, aonde nós estamos, porque as pessoas, o mundo aguarda o quê? Não a manifestação dos falsos discípulos, mas dos verdadeiros discípulos. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Frutos é quando o mundo olha para nós e vê em nós filhos de Deus. É suprida essa expectativa. Quando ele olha para nós, para mim, para você, e ele vê em nós algo diferente, ele vê em nós o caráter de Cristo, ele vê em nós algo diferente do mundo, ele vê em nós, ele vê que tem algo diferente em nós. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Glória a Deus? Então, fruto é dar os bons resultados, mostrar as características de Jesus através de nós. Quando não produz fruto, quando esses ramos não produzem frutos, o que acontece com esses ramos? São jogados fora. Olha só, presta bem atenção. Jesus está falando aqui de pessoas cristãs, de crentes, de pessoas que já foram limpas pela palavra, que já ouviram o Evangelho. Não estou dizendo aqui que nós não vamos pecar, que não vai haver pecado, mas o que Jesus espera de nós é que aquele que caiu se levante. A Estherzinha, ela fala assim, quando ela, no final de semana, quando a gente dorme até mais tarde, ela acorda primeiro, ela vem até nosso quarto, ela fala: papai, mamãe, levanta, sacode a poeira, sai preguiça. Ela fala desse jeito, é muito engraçado. Então, caiu, levanta, sacode a poeira e continua, porque você precisa frutificar, você precisa dar bons resultados, você precisa mostrar para o mundo que você é um filho de Deus, que você é um cristão, que você é uma cópia de Jesus, que você é um seguidor de Jesus. Depois, Jesus fala que esse que não dá fruto, esse ramo que não dá fruto, ele é imprestável, ou seja, não presta para nada. O que mais? Ele seca um ramo que é cortado fora, é tirado da árvore. Nós vemos, ele seca, ele vira uma palha, e depois é ajuntado num monte para ser queimado. Amém? Vocês estão entendendo? Então nós precisamos frutificar, nós precisamos dar bons resultados para o nosso Senhor. Afinal, houve um investimento em nós. Qual foi o investimento? O Filho de Deus veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou na Páscoa, está sentado à direita de Deus, rogou ao Pai, enviou o Consolador para nós. Houve investimento. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Nós precisamos dar esse bom resultado. Então esse é um ramo que não permanece. Amém? Esse é o ramo que não tem dado bons frutos. Agora o ramo que permanece, Jesus permanece nele. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. O que nós podemos entender por isso? Jesus, ele quer permanecer em nós através do Espírito Santo. Nós recebemos a salvação. Ele quer, é a vontade dele permanecer em nós. O Deus Todo-Poderoso habitar na criatura, na sua criação. Pedirão o que quiserem e será concedido. Quando nós permanecemos em Jesus
e Jesus permanece em nós, a nossa oração é diferente. A nossa oração, ontem nós estávamos orando aqui, eu não sei vocês que estavam aqui, mas a minha oração é para que abençoe os meus irmãos, é para que abençoe a obra, é para que toque os perdidos, é para que liberte os macumbeiros, viciados, é para que alcance aqueles que não conhecem o Evangelho. A minha oração é essa. Ou seja, nós oramos de acordo com a vontade de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, direcionados. Sabe por quê? A Bíblia diz no Antigo Testamento, eu não vou lembrar o texto agora de cabeça, mas que se nós obedecermos a Deus, as bênçãos de Deus nos alcançarão. Eu não preciso correr atrás de bênção, eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso permanecer em Deus, e as suas bênçãos vão me alcançar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então pedirão o que quiserem, e será concedido. O que mais? Produz muitos frutos. Produz muitos frutos. Na parábola dos 4 solos, nós vemos lá, nos últimos 2 tipos de solo, o que acontece? Lá em Lucas 13, não, em Marcos, no livro de Marcos, fala assim, que o solo bom, ele produziu 30, 60, 100 vezes por um. Olha só que produção, olha só que coisa maravilhosa. Então, o ramo que permanece é comparado ao solo bom. É comparado ao solo bom. O ramo que não permanece, só voltando um pouquinho no ramo que não permanece, ele é comparado àquele solo espinhoso. Sabe o que diz lá no solo espinhoso? A semente que cai no solo, que tem espinhos, ela cresce, a planta cresce, a semente germina, a planta cresce, ela floresce, ela ocupa espaço, mas ela não produz frutos. Ou seja, se assemelha muito quando Jesus olha de longe, andando com os discípulos, vê uma figueira cheia de folhas. Ele vai até ela, com fome, procura um fruto e não tem nada. E o que ele diz para aquela figueira? Nunca mais dê fruto. Ele sai, quando volta, os discípulos ficam espantados. A figueira havia secado. Então, o ramo que não dá fruto, que não permanece, é comparado. Nós podemos comparar a esse tipo de solo. Mas voltando agora para o ramo que permanece, produz muitos frutos. As pessoas olham para nós e veem em nós esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Meus irmãos, eu preguei domingo de manhã na sede, e eu fiquei muito feliz, porque tinha 3 casais. E pelo um casal eu conhecia os 2, eles já têm vindo na igreja, né, já são cristãos. O outro casal, a moça, ela está voltando para os caminhos do Senhor, glória a Deus por isso. E o outro casal, o rapaz é amigo meu de infância, e quando eu vi ele, eu fiquei muito feliz. E terminou a palavra, cheguei em casa, eu mandei uma mensagem para o outro amigo ali que estava ali. Ô, tudo bem e tal? Fulano, me fala uma coisa, era o ciclano que estava com você, estava lá na igreja? Ele respondeu, sim, é ele está lá, foi lá, tal. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre. Por quê? Depois fiquei sabendo que ele passou por umas situações, e a mãe dele tem outra religião, e eu me lembro que ela era muito devota, e eu ter visto ele ali, confirma o que diz a palavra de Deus. Quando a pessoa está no fundo do poço, a pessoa diz que não crê, a pessoa diz que vai na macumbaria, a pessoa diz que vai numa outra religião, a pessoa fala um monte de coisa, fala que não acredita, mas quando vai para o fundo do poço,
ela vê na igreja, que somos nós, a esperança. Ela vê em mim, em você, a esperança. Quando eu vi ele ali sentado, cara, de verdade, eu não esperava, foi muito especial para mim. Por quê? Porque a Bíblia se cumpre. Cristo em nós, a esperança da glória. As pessoas precisam ver em nós a esperança da glória. Por isso que Jesus disse que vai permanecer em nós, se nós permanecermos nele. As pessoas vão ver a esperança em nós, elas vão buscar aonde tem pessoas cheias de Jesus, cheias do Espírito Santo. O que mais? Testemunham que são verdadeiros discípulos. O ramo que permanece, ele testemunha que é verdadeiro discípulo. Ele mostra que é verdadeiro discípulo, que é filho. Jesus transmitiu o amor do Pai a nós. Agora, nós devemos transmitir esse amor. O mundo espera esse amor. O mundo espera de quem? O Filho de Deus já desceu. Nós vemos, nós ouvimos experiências, principalmente nesses países perseguidos, onde a pessoa tem um sonho com Jesus, Jesus aparece para a pessoa, ou uma pessoa morre e quando ela volta dando testemunho de que Jesus falou com ela. Mas isso é esporádico, não é isso o que Deus planejou para nós, planejou para a humanidade. O que Deus planejou é que nós iríamos transmitir esse amor. Eu e você iríamos de alguma forma transmitir esse amor. O ramo que permanece, ele transmite esse amor, ele mostra o amor de Deus. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é paciente. O fruto do Espírito Santo é visto nessa pessoa, e esse fruto alcança essas pessoas, mesmo que pareça que ninguém nos observa, que ninguém está de olho em nós, que não está dando resultado, mas as pessoas estão observando a nossa vida, as pessoas estão nos vendo. Como permanecer no amor de Jesus? João 14:21 diz: quando obedecemos os mandamentos. Então, o ramo que permanece em Jesus tem uma característica: ele obedece, ele é obediente, ele renuncia, ele não se preocupa com os espinhos, ele produz fruto. Ele não se preocupa com os acontecimentos, ele produz fruto, ele obedece, ele continua obedecendo, ainda que doa, ele obedece, ainda que cause danos, ele obedece, ainda que cause prejuízos, ele obedece. Esse é o ramo que permanece. Então, quando Jesus diz assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, eu me manifestarei a ele, o Pai o amará, eu também o amarei, e nós nos manifestaremos a ele. Ou seja, para nós permanecermos no amor de Jesus, qual é a prova de que nós amamos a Jesus? Quando nós obedecemos os seus mandamentos, quando nós obedecemos a palavra dele. Então, quando alguém te perguntar: como eu posso provar que eu amo a Deus? Como eu posso fazer para provar que eu amo a Deus? Você vai dizer: obedeça os mandamentos dele, e você vai estar dando a maior prova de que você o ama. Então, no terceiro ponto, por que Jesus falou essas palavras? Por que Jesus disse isso para os discípulos? No verso 11, eu quero que você leia lá comigo, que é o tema dessa mensagem que nós estamos compartilhando essa noite. João 15:11 diz assim: eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Então Jesus
ensinou todas estas coisas para os discípulos, um pouco antes de ser crucificado, para quê? Para que tivéssemos alegria, e não qualquer tipo de alegria, não um tipo de alegria que o mundo pode dar, não um tipo de prazer que o mundo pode dar, que é passageiro, que é momentâneo, que depois vem sentimentos de culpa, depois vem depressão, depois vem tantas coisas ruins junto, mas é a alegria verdadeira, a alegria plena, para termos alegria, não alegria passageira dessa vida, mas a verdadeira alegria, a alegria transbordante. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem uma historinha de um rei que ele era muito rico e ele tinha de tudo, lindas roupas, lindos cavalos, os bens materiais lindos, os seus guardas, todos os seus funcionários, era tudo de bom, tudo do melhor, mas aquele rei não conseguia se sentir alegre, não tinha alegria na vida dele. Então ele faz uma convocação e ele começa a oferecer prêmios, tesouros para quem conseguisse trazer alegria para a vida dele. Então os seus funcionários eles começam a fazer uma investigação e eles começam a mandar bobo da corte, mágicos, vários artistas, várias pessoas habilidosas para tentar trazer alegria para esse rei, e nada dá certo. Então eles começam a andar em todo o reino, a investigar, a pesquisar quem poderia trazer essa alegria para o rei, para esse triste rei. E eles encontram um sábio, e esse sábio diz assim para os funcionários do rei: olha, procurem a pessoa mais alegre do reino e peguem a camisa dele e vista no rei. Pegue uma camisa daquela pessoa e dê para o rei vestir, e o rei vai se sentir alegre. Então eles começaram a procurar, procurou no reino, fez aquela investigação, até que eles chegaram num casebre bem distante, uma pequena chácara, onde havia uma família trabalhando na lavoura, a família inteira trabalhando na lavoura, e todos eles cantando, todos eles muito alegres, trabalhando com alegria. Os funcionários do rei chegam com toda a pompa e dizem: olha, vocês com certeza são os mais alegres do rei, e há uma ordem do rei, eu preciso de uma camisa do senhor, que é o pai da família, que é o chefe da casa, preciso de uma camisa do senhor, porque com isso nós vamos trazer alegria para o rei. Porém, aquele homem, ele estava trabalhando sem camisa, e ele diz: olha, eu não tenho camisa, eu sou tão pobre, eu não tenho camisa. E aqueles funcionários, eles ficam perplexos, sem entender, e eles dizem assim: mas então como pode você estar aí trabalhando nesse sol quente, com a enxada, machucando tudo à mão, um trabalho pesado, ser tão pobre e está tão alegre assim? Explica para nós. Ele pega e diz: quem tem o reino de Deus dentro de você não precisa de mais nada para ter alegria. Moral da história: a alegria que o Senhor nos dá, a alegria que Jesus prometeu a nós, não se compara com nada a esse mundo. Nada se compara com a alegria que o Senhor nos dá. E para nós termos essa alegria, para nós andarmos com a alegria do Espírito, a alegria do Senhor, nós precisamos andar em obediência da palavra de Deus. Como eu disse para a Estherzinha nessa manhã, ela não sabia da mensagem que eu ia pregar, a mensagem já estava pronta, mas Deus faz as coisas certas, né?
Os planos do Senhor, eles são mais altos, maiores que os nossos. Eu disse para ela: você está triste porque você desobedeceu o papai. Meus irmãos, a desobediência a Deus vai nos trazer tristeza. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós nos recusamos a andar nos caminhos de Deus, vai nos trazer culpa, vai nos trazer peso, né? Quando nós não fazemos aquilo que Deus ordena que a gente faça, né? Ao mesmo tempo que são ordenanças, Ele não nos obriga, nós precisamos fazer de forma voluntária. Quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando, e o pecado, ele traz morte. O salário do pecado é a morte. Então, obedecer é um princípio da alegria de Deus no nosso coração. Obedecer a palavra de Deus é um princípio para nós andarmos alegres, mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo diante de coisas contrárias que acontecem na nossa vida. A obediência a Deus vai nos trazer alegria, vai nos trazer satisfação, vai nos trazer paz, vai nos trazer o sentimento de dever cumprido. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 10, Paulo ele fala assim: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. O que acontece? Quando nós não obedecemos a Deus, existe um prazer naquilo, existe uma alegria naquilo, mas essa alegria, esse prazer vem com a consequência, porque nós ferimos a palavra de Deus e o pecado, o salário do pecado é a morte. Aquilo vai trazer peso e, como eu já disse, mas a tristeza causada por Deus, o que eu quero dizer aqui? Muitas vezes a obediência a Deus não vai ser fácil, a renúncia vai ser difícil, muito difícil, né? Obedecer a Deus em situações, muitas vezes, é algo que para a nossa carne é impossível, mas nós temos o Espírito Santo e Ele vai nos fortalecer. A Bíblia diz que não foi nos dado uma tentação maior, desumana, que nós não podemos suportar, né? Então, quando nós desobedecemos, nós nos alegramos por um momento, mas depois disso vem as consequências, as tristezas. Mas quando nós obedecemos, mesmo que isso gere tristeza no momento, essa tristeza gerada por Deus vai nos trazer salvação, vai nos trazer vida eterna, vai nos trazer uma alegria transbordante, vai nos trazer uma alegria abundante. Amém, meus irmãos? Está tudo bem até aqui? João 4,34, Jesus ele fala assim: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Qual era a satisfação de Jesus, o nosso principal exemplo? Qual era a satisfação? O que satisfazia Jesus? O que alegrava Jesus? O que realizava Jesus? Abrindo um parênteses, sabe o que causa depressão, sentimento depressivo? É a falta do sentimento de realização. Isso nos deixa triste, isso nos deixa pensar que não tem sentido a vida. Uma das maiores causas de depressão é a falta de realização, de não se sentir realizado. Isso nos causa depressão. Fechando parênteses, o que deixava Jesus realizado? Fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus. Então é noite de nós olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso cotidiano e nos perguntar: em que eu não tenho me esforçado em obedecer a palavra de Deus? Em que eu não tenho obedecido a palavra? Em que eu não tenho renunciado?
Porque, como eu disse, no momento vai trazer até que uma alegria, um prazer, mas daqui a pouco vai vir a tristeza, vai vir essa falta de realização, fica esse buraco. O que está faltando? Em qual área da minha vida eu não tenho obedecido a Deus? Eu não tenho encontrado alegria plena? No casamento, no trabalho, com a família. Eu não tenho conseguido amar minha família. Eu não tenho conseguido suportar minha família. Não tenho conseguido honrar minha esposa, meu marido, os meus pais. Não tenho conseguido tratar bem os meus filhos. Em qual área da minha vida? Na vida financeira, eu não tenho conseguido dizimar. Eu não tenho sido fiel nos dízimos. Em que eu tenho desobedecido a palavra de Deus? Eu não tenho orado, eu não tenho feito meu devocional, eu não tenho lido a palavra. No que? Olhar para dentro de nós e perguntar para o Senhor, perguntar para nós mesmos, perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero essa alegria. Eu quero essa alegria que, mesmo em meio às situações mais difíceis da vida, eu vou suspirar e vou louvar o Senhor, e vou me alegrar com o fato de eu ter a presença de Deus, de eu poder me adentrar, de eu poder entrar na presença de Deus e falar com o Deus Criador dos céus e da terra, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tristezas, eu me alegrar com aquele que deu seu filho para morrer por amor de mim, mesmo em meio às dificuldades que são tantas, eu vou poder me alegrar. Eu quero essa alegria abundante, eu quero essa alegria plena. A verdadeira alegria, o verdadeiro prazer são encontrados em uma vida de obediência a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Jesus tem vida abundante para mim e para você. Ele disse isso: eu vim trazer vida, e vida com abundância, em todas as áreas da nossa vida. Feche seus olhos, ore comigo. Agradeço o Senhor pela palavra, agradeço o Senhor por nós podermos oferecer um culto a Ele. Agradeço ao Senhor pela certeza de que Ele está aqui, nos vendo, nos ouvindo, e que o maior desejo do Senhor é que nós sejamos abençoados, que nós sejamos alegres, que nós sejamos felizes, segundo a Sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por Seu amor, obrigado por Sua graça. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por até aqui ter nos sustentado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de, ó Deus, ouvir a Sua palavra, ser conduzidos pela Sua palavra, pelo Seu Espírito. Obrigado, Pai. Está aqui, ó Deus, os meus irmãos, que o Senhor conhece pelo nome, sabe quantos fios de cabelo tem em suas cabeças, Senhor, sabe o que cada um de nós necessita. Vem de encontro, Senhor, vem falar com cada um de nós, venha transformar, venha tocar, Senhor, na onde precisa, na onde o homem não consegue alcançar. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós possamos obedecer ao Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos força para obedecer a Tua palavra, para obedecer ao Senhor. Ó Deus, e para receber, ó Deus, essa plena alegria que Jesus disse. Que sejamos repletos da alegria do Senhor. Que essa alegria transborde na nossa vida. Que através, Senhor, dos frutos, ó Deus, na nossa vida, pessoas possam Te conhecer. Que através da nossa vida, ó Deus, no Senhor, na videira verdadeira,
a nossa família possa ver o Senhor, que eles vejam o Senhor na nossa vida. Jesus, nos ajuda a permanecer, nos ajuda a ser esse ramo que permanece, nos ajuda, Jesus, a não, ó Deus, desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer no caminho. Jesus, a sempre ouvir, mesmo que quando desviarmos, ouvir a sua voz que diz: esse é o caminho, andar por ele. Nós obedeçamos a sua voz e voltemos ao caminho e continuemos ao alvo, em direção ao alvo, ó Deus, em direção à suprema vocação, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Fortalece os meus irmãos nessa noite, ó Deus, os ajuda, os guarda, os protege, ó Deus, ó Pai, o seu Espírito, ó Deus, que está em nós, ó Deus, que sejamos sensíveis a Ele e consigamos obedecer ao Senhor, que consigamos permanecer no seu caminho, Deus, em nome de Jesus. Que nenhuma voz contrária nos pare, que nenhuma voz contrária nos diga que não vamos conseguir, porque nós vamos na força do Senhor, nós vamos na força do Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Em nome de Jesus, Pai, nos fortaleça nessa noite, nos vivifica nessa noite, ó Deus, vivifica o teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, para a sua glória. Tira toda mentira, se há mentira na mente de alguém aqui, eu declaro destruída, cancelada em nome de Jesus. Declaro os meus irmãos saindo por essas portas, fortalecidos na fé, edificados, mesmo sem entender, mesmo sem compreender a maneira que o Senhor faz, vão sair daqui edificados, fortalecidos, animados para permanecer na videira verdadeira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro muros de proteção ao redor de cada um deles. Eu declaro o livramento do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, o livramento, eles guardados, protegidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda ação do inferno contra a sua igreja não vai prosperar, não vai prosperar, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que está em nós, maior, mais forte, mais são aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós. Pai, que os meus irmãos, que nós nos lembremos das promessas, que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança a cada dia, nos dias difíceis, nos dias que, ó Deus, a força parece acabar, nos dias que parece não ter mais saída, nos dias que parece que não tem mais jeito. Pai, eu profetizo, nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, em nome de Jesus Cristo, e vamos glorificar o teu nome, e vamos produzir frutos, 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus, para a sua glória, Deus, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. As pessoas vão ver em nós, na nossa vida, as pessoas vão ver o Senhor, as pessoas vão ver que somos filhos de Deus, para a glória do Senhor. Eu declaro toda a força de Satanás contra a igreja está destruída, em nome de Jesus. Toda oferta a demônios está cancelada, em nome de Jesus. Todo trabalho de macumba contra o seu povo, eu repreendo agora, declaro destruído, cancelado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, ó Deus, enfermos no físico, enfermos na alma. Eu declaro cura, eu declaro cura, eu declaro milagre acontecendo, para a sua glória, meu Pai, em nome de Jesus. O milagre acontecendo, o inexplicável acontecendo. Aqueles que ficaram em casa
por causa de enfermidade, eu declaro cura em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Milagre, milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a tua glória, Deus. Para a tua glória, Senhor. Pai, eu oro de novo, Senhor. Vivifica-nos, 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 Pai. A cada dia, a cada dia, a cada dia, vivifica-nos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos produtores de frutos. Somos ramos que permanecem. Somos alegres. Somos transbordantes de alegria. Em nome de Jesus. Se você puder, dê um aplauso ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia.